eu apaixonei nisso porque, assim, gente, é isso, não tem outro caminho. Então, pega, coloca no papel e veja, tá? Primeira coisa que vocês têm que ver. Mary Kay vai mandar por e-mail para aquelas que se pré-qualificaram. Quem não, pega qual foi a tua produção no ano de 2025, soma e divide por 12. Você vai ver qual foi a média do teu ano. Se a tua média foi menor que 10 mil pontos, você tem que estabelecer uma média para esse ano, tá? Estabelece pelo menos aí 12.500. Não estabelece menos que isso. A Mary Kay vai colocar 15 para a conquista do resort. Estabelece pelo menos 12.500. E estabelece para você os inícios. Os inícios, eles estão contando a partir de agora, março, até 1º de julho, é isso? Ou 1º de agosto? É julho ou agosto? Acho que é 1º de agosto, né? Agosto. Agosto, né? Então são 18. Então são março, abril, maio, junho, julho. São 5 meses. Pega 18 e divide por 5, vai dar quanto? 18 por 5. Deixa eu fazer aqui. É quase. Vai dar quebrado, não tem jeito, né, gente? É quase 5 no mês, né? 4, 3,6, obrigada. 4 no mês, né? Então estabelece isso como parâmetro para você. Porque se você fizer isso, você vai trazer esse crescimento para o teu time, você vai trazer esse crescimento para a tua unidade, tá? Então esse é o primeiro ponto, é você colocar isso como prioridade. Vocês viram como muitas de vocês trouxeram os inícios como prioridade e eles aconteceram? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, e eu sei, né, que não é na velocidade que vocês gostariam, porque também não é na velocidade que eu gostaria ou que eu preciso, mas quando a gente coloca o foco em algo, a gente tende a facilitar o crescimento, a gente tende a aprimorar, né, o que a gente fala, a gente tende a trazer isso para o nosso radar. Então coloca no papel, faz um cartaz de metas, coloca na tua agenda, mas deixa isso claro e visível para tua mente. Tati, mas isso não sai da minha cabeça. Não adianta estar na tua cabeça. Deixa você visualizar. Acredita no que eu tô te falando. A gente precisa visualizar aquilo que é importante. Quando isso aqui, quando tá só na nossa cabeça, a nossa cabeça tem muita coisa, gente. Né? A nossa cabeça, olha quanta coisa. Você tem na tua cabeça tua mãe, você tem na cabeça teu filho, você tem na cabeça teu ex-marido, o teu marido, você tem na cabeça teus gatos, você tem na cabeça a academia, você tem na cabeça a carne que precisa comprar, o material de limpeza que acabou, a faxineira que você precisa. Enfim, gente, é tanta coisa na nossa cabeça que a nossa cabeça não comporta tudo aquilo que a gente acha que ela comporta. Então começa a colocar no papel, visualizar, tá? Neto que vai chegar, é isso mesmo. Meu marido vai me dar um computador de aniversário. Eu faço 50, né, gente? Agora, 12 de março. Vou falar isso várias vezes para ninguém esquecer, tá? Do meu aniversário, que eu adoro fazer. E eu tô empolgada para fazer 50 anos, eu tô achando o máximo. E aí eu pedi para ele falou, putz, eu falei, eu queria alguma coisa. Eu tinha pedido já uma joia, gente, que eu adoro. Mas eu falei assim, Luiz, eu não quero a joia, não. Eu quero um computador, que é também algo que eu vou usar todos os dias, né? Mais do que a joia, eu tô precisando de um computador novo. E aí ele vai me dar um computador. Ele já me falou tantas vezes desse computador que eu falei, Luiz, eu tô achando que você já comprou 100 computadores. Falei, não dá mais nada. Por quê? Porque a cabeça da pessoa, né? Quando a gente não realiza algo, ou quando a gente fica com aquilo para a gente fazer, aquilo ali fica na nossa cabeça, mas ele fica ocupando espaço. E ocupa espaço, às vezes, de coisas até mais importantes que a gente poderia estar fazendo no nosso dia, tá? Então coloca, visualiza, coloca no papel, faz um cartaz de metas, coloca decalque aqui no teu post-it, no teu computador, tá? Mas visualiza, tudo bem? Esse é o primeiro ponto para nós diretoras, tá? Se você tem consultora que está pré-qualificada também, entenda uma coisa, elas não entenderam nada, tá? Do que precisa ser feito ontem no treinamento da Mary Kay. Nada, tá? Eu tenho uma minha pré-qualificada que ela falou, Tati, eu assisti, mas não entendi bulhufas, porque não ficou claro mesmo.
tá? A gente sabe, ela para conquistar, o que que ela tem que fazer? Ela tem que se tornar diretora, né? As mais antigas até sabem isso, mas as novas que estão pré-qualificadas não entenderam bulhufas de pitibiribas. Então você precisa orientar agora, você precisa sentar com cada uma, tá? Agora, começando o nosso mês, o que que nós temos? Primeiro ponto, qual é o ponto de atenção para vocês esse mês? O que que vocês colocaram aí? Eu abro janela, eu fecho janela. Eu falo que eu não estou na menopausa, mas eu devo estar, não é possível. Hein? O que que vocês colocaram aí como prioridade do mês? O top do mês de vocês? O que que é? Tati, eu já comecei a falar com consultora para fazer o planejamento e já anotar as pessoas que eu vou falar para iniciar esse mês. Ô, E o meu Joyce, planejamento. perfeito. A Joyce é sempre assertiva, Joyce. Eu não falo, Joyce. Eu falo, a Joyce é sempre muito assertiva, muito objetiva. É isso mesmo, é o lenço, né? Então, gente, lenço, e eu vou falar, lenço é uma coisa chique, tá? Esses lenços é uma coisa chique. Ah, tá. Vocês sabem que a Rebeca trabalha na Hermès, que é mercado de luxo. Um lenço desse tamanho, ó, desse tamanho, custa R$ 2.000. Vocês não usam, mas agora você vai usar. Você vai usar, vai amar. Não sei se é da Scarf, não faço a menor ideia. Eu acho que não, senão eles teriam falado, né? Não sei de onde que é, mas não importa também, gente. Mas vocês acabaram de se apaixonar pelo lenço, tá? Vocês estão doida para conquistar esse lenço e vocês vão vender a ideia desse lenço, tá, gente? Porque gente, o lenço para mim, quando a Mary Kay trouxe isso, ele me remeteu ao quê? Ao blazer que a gente tinha, tá? Aos trajes que a gente tinha. Vocês que são mais novas de Mary Kay, vocês não pegaram, mas antes tinha Ô, traje de Tati, diretora. Igual tem Tati, traje de nacional, tinha traje de diretora. ontem Igual. chegou um lenço. Deixa eu pegar lá para ver a marca dele. Peraí. Naquela Ou, bolsa, sabe? mas não sei se é igual, mas enfim. E aí, a gente tinha isso, então a gente já teve blazer, já teve. Agora, quando a Mary Kay trouxe, ainda trouxe um lenço para diretora, um lenço para futura e um lenço para consultora, minha filha, todo mundo tem que ter esse lenço. Então, o que você vai trabalhar esse mês com todas as suas consultoras? Você vai trabalhar esse lenço. Agora, é óbvio que você. E é um início ativo, né? Que a Mary Kay está dando. Eu realmente não posso imaginar qual é o investimento que a Não Mary é. Kay tem feito. Não, não, É- não, não acho que deve ser Scarf mesmo, né? Porque é não, caro, gente. é a canga daquela bolsa, sabe? Daquela lá, ó, que veio o mês Ah, tá, passado. tá. Enfim, então vocês já vão trabalhar esse lenço, tá? Nós vamos trabalhar lá no Transformação, isso bem trabalhado, dando ideias. Ô, Mônica, fala daquela abordagem que você fez, que a gente que a gente Do salão? alinhou. Pode falar, do salão. Fala essa abordagem que eu acho que foi bem bacana. Eu fui outro dia buscar novas parcerias em salão, em locais, né? Então eu fui em dois, principalmente, né? Fui num salão que eu conversei, que não era uma dona, mas era uma gerente. Primeiro falei do Dia da Mulher, do dia, né, de fazer a sessão, da parceria em si. Aí ela falou que ela já, muito tempo atrás, ela tinha consultoras no estabelecimento, que agora não tinha mais, que eles mudaram de lugar. Eu falei, olha, além de você ter uma parceira Mary Kay, você pode também você também ser uma consultora. Então, além de eu vir aqui fazer essa demonstração esse Dia da Beleza, você também pode ser uma consultora. Então, na primeira abordagem eu fiz essa no salão, eu fiz numa imobiliária também. A menina também falou que precisava, falei com a recepcionista, claro, né? E já fiz as duas abordagens, tanto para o dia especial lá, o Dia da Mulher, lá o meu foco era o Dia da Mulher, quanto para ela, se ela tivesse interesse. Ela me mandou depois a mensagem falando que não tinha interesse, que lá eles não quiseram fazer, mas que ela tinha interesse no cadastro. Então foram as duas, né? Eu saí e já fui nas duas, tanto na parceria quanto nas novas consultoras.
né? Então, obrigada, amor. Então, essa é uma estratégia bacana para a gente trabalhar com as nossas consultoras, para elas entenderem que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente se restringe muito em vender ou iniciar. Eu não sei se eu vendo ou se eu inicio. Então, quando a gente começa a trabalhar esse tipo de estratégia, então essa é uma ideia, né? O que mais que a gente pode desenvolver para essa consultora entender que ela vai trabalhar a venda e o início em paralelo? Porque é isso que vai te trazer novas futuras diretoras, é isso quem vai ajudar você a crescer a tua unidade e você mesma, como diretora, como líder dessa equipe, trabalhar isso, né, no teu dia a dia, né? Então, vejam como vocês podem inserir isso no seu dia a dia. Por quê? Porque que tem pessoas querendo e precisando ingressar num negócio como o nosso, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, eu não tenho dúvida. Só que a gente precisa, de fato, buscar essas pessoas, a gente precisa, de fato, deixar claro para essas pessoas que elas também podem desenvolver aí um negócio delas, né? Bom, então esse foi o primeiro ponto. Lembrando que as condições para as novas consultoras continuam as mesmas, né? Então nós temos os kits, nós temos os cartões presentes, que vai ser ao longo de todo o ano. Não sei se vocês têm trabalhado esse cartão presente, gente, mas isso aí são R$ 250 em cartão presente. A gente não pode desmerecer isso, tá? Então, quantas consultoras que ingressaram no mês de janeiro e não fizeram pedido em fevereiro? Se ela não fez em fevereiro, ela perdeu. Ela não perdeu R$ 100 em cartão presente, ela perdeu R$ 250 em cartão presente, tá? Então, assim, é muito importante você reforçar isso, né, para elas. Então, assim, a venda, né, o desenvolvimento dela. Agora, Tatiana, quem é que vai entrar no mês e vai fazer pedido de novo no mês seguinte? É quem está sendo acompanhado, é quem está vendendo, tá? Então, não hesita em ir para uma inauguração de negócio, para desenvolver. E logo que a tua consultora entrou, gente, fazer uma chamada de vídeo com ela. Eu tenho uma que entrou com pedido de 40%. No último dia, eu tive uma outra que entrou com pedido de 40%. Que já tinha vindo para minha unidade e não tinha feito nada. Aí eu falei assim, meu, de novo essa mulher voltou, não é minha direta. Mandei uma mensagem, meu Deus, essa mulher foi diretora em qualificação. Eu não fazia a menor ideia disso, né? Ela vem pela Débora Pedrosa, que vocês já devem... E a Débora trabalha muito online, enfim, né? Não me deixa ter muito acesso, essa aqui é a verdade. A mulher falou assim, eu falei assim, olha, eu tô vendo que você voltou, você fez um pedido de 40% gordo, né? Eu falei assim, eu quero te ajudar, eu quero te direcionar. Me fala se você permite. Ela fez assim, ai, Tatiana, olha, aí me mandou um texto gigantesco. E dentro desse texto falou que tinha sido uma diretora em qualificação. E aí eu marquei com ela. Então, assim, não hesita de entrar alguém na tua equipe e você marcar um café, uma videochamada, um tete a tete, um olho no olho. E lembrando que às vezes, gente, até uma pessoa que veio pelo site, a Sandra teve a Sandra Macedo, que veio pelo site, uma base, a mulher queria uma base, a mulher era da Zona Leste e hoje é uma consultora maravilhosa dela. Então, assim, quando que a gente ia imaginar, né, que eu vou entregar, é a mesma coisa que eu entregar uma base no Capão Redondo, né? Eu fazer esse trâmite, só que ela manteve o contato com a pessoa, ela tá sempre ali conversando, ela é comunicativa e tal, e ela direcionou para a mulher entrar e a mulher entrou, cadastrou e hoje é uma consultora que vem se desenvolvendo, tá? Então, lembra de todas as oportunidades que a gente tem aí para as novas. Segundo ponto do nosso mês, o que vocês acham que é? Ai, não, antes. Espera um pouquinho, que eu. Tá, eu coloquei aqui na ordem. Deixa eu, antes da gente falar dos pontos, eu pulei isso. Estava aqui atrás. Primeira coisa, gente. Antes de mais nada, vocês já reconheceram todas as consultoras de vocês que tiveram destaque no mês passado? Né? Então, é reconhecer com um post, é reconhecer com uma mensagem, é deixar claro que ela atingiu aquele patamar. Então, isso é um ponto, tá? No círculo rosa,
para o início, a Mary Kay está trazendo já o lenço esse mês, então eu acho que esse lenço é o suficiente para os inícios. Mas no Círculo Rosa, para que vocês que estão lá no grupo, sabe o que eu pensei da gente fazer? Crescimento, pegar a média delas de janeiro e fevereiro, né? E quem crescer 50% em relação a essa média esse mês, ter um reconhecimento gastronômico aí com a diretora. Eu vou colocar um reconhecimento gastronômico, porque aí pode ser um bolo com café, pode ser um jantar, pode ser o que vocês quiserem, tá? E cada uma faz com a sua unidade, né? Mas assim a gente pega a média delas entre janeiro e fevereiro e ela precisa crescer 50% para ela atingir aquele reconhecimento, tá? Então, se a gente trabalhar lá no grupo com porcentagem, eu penso que é muito mais interessante do que a gente trabalhar com pontuação. Porque lá no grupo tem consultora que fez 6.000 pontos mês passado, mas tem consultora que fez 350. Então, se a gente falar assim, olha, cresça tantos pontos, essa que fez 6.000 vai fazer, ó, com uma mão atrás e outra na frente. E a outra que fez 350 provavelmente não vai fazer, porque para ela é muito distante da realidade dela. Então, se a gente trabalhar com percentual, a gente atinge de uma maneira mais uniforme todas, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, segundo nós como diretoras, né? A gente primeiro reconhece, depois a gente analisa o nosso mês passado. Não sei se vocês analisaram o de vocês, eu analisei o meu, né? Então eu estou precisando melhorar a minha produtividade, a minha atividade. Então a minha atividade, gente, eu posso melhorar esse mês em 10%. Então eu tenho um potencial aí de crescimento muito grande. Depois eu vou contar uma coisa que eu fiz errado para vocês. E além da minha produtividade, eu preciso melhorar. Além da atividade, eu preciso que a gente busque uma atividade de pelo menos 40%. A minha está em torno de 30%, então eu tenho muito potencial de crescimento. Dá uma olhada como é que tá a tua depois. E cuidado, porque o sistema ele mostra, inclusive, ele conta como ativa quem vendeu um produto pela loja online, tá? Então, se a tua consultora vender um produto pela loja online, ele está contando ali como pedido no negócio da Mary Kay. Então, cuidado com isso, porque quem vendeu um produto não está ativo, gente, tá? Não pode entrar nesse percentual. E eu tenho que melhorar também a minha produtividade. Eu não sei quanto tá de vocês, mas a minha tá em torno aí de R$ 900. E a produtividade esperada é uma produtividade de pelo menos 1.200, que é um pedido de 40%, né? Então, 1.200, eu tenho aí pelo menos, quantos pontos? Pelo menos 300 pontos para crescer aí em cada consultora, tá? Bom, então analisei o mês passado. E uma coisa que eu fiz errado, gente. Mês passado, eu sempre tenho algumas consultoras que não fazem, que deixam para fazer pedido no último dia, tá? E eu tenho lá o meu grupo do Círculo das Estrelas. E aí eu tenho duas consultoras, uma que já tem muitos, muitos anos, ela já deve estar próxima de 90 meses de estrela. E a outra, quem foi a outra? Ah, e a outra, gente, tem bastante tempo também, mas nem tanto. Mas ela é difícil. Ela é difícil. Ela é aquelas que falam assim: ah, esses prêmios, tão pouco ponto, né? Ela vive reclamando. E aí chegou aí o último dia e elas ainda não tinham feito o pedido. E eu já tinha avisado no privado, eu já tinha mandado no grupo e tal. Mas geralmente, círculo rosa, o que que eu faço no dia do fechamento? Quando eu vejo que a pessoa não fez pedido, eu ligo. Eu ligo. Falo: oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá, minha filha? Hoje é o último dia, você esqueceu disso? Mas como tinham aí essas duas, né, em específico, que elas sempre deixam para a última hora, e na última hora, assim, parece que falta 1 minuto para fechar o sistema, elas mandam um pedido. Eu falei: ai, gente, eu não vou nem falar. Meu, parece que eu sou aquela chata. Meninas, nenhuma das duas fez. E aí, no dia seguinte, no domingo mesmo, eu falei: quer saber, eu vou mandar uma mensagem para ver se elas não fizeram mesmo ou se elas esqueceram. As duas falaram: Tatiana, pelo amor de Deus, e agora o que que eu faço? Então, o erro foi meu.
Por quê? E por quê? Porque eu pensei como uma nova diretora. Eu não pensei com a experiência que eu tenho e que eu tento passar aqui do negócio para vocês. Eu pensei como uma novinha. Eu falei assim: ah, não vou. Sabe, já falei várias vezes, tá avisado. E eu não vou encher o saco dela. Eu não vou ser inconveniente no sábado às 6 horas da tarde, tá? E aí, o negócio degringolou. E eu tive outras duas que fizeram pedido, mas um pedido menor do que 350 pontos. E eu mandei mensagem para as duas pelo WhatsApp, mas eu não liguei. E sabe que as duas me falaram: Tati, por que você não me ligou? Eu não vi a mensagem. Era domingo, era sábado, e eu não vi a mensagem. Era sábado ou domingo? Sábado, né? Era sábado e eu não vi a mensagem. Eu não fico com o celular, né? E eu não vi. Se você tivesse me ligado, eu teria visto. Então, assim, pedi para a Mary Kay, vamos ver se a Mary Kay vai liberar. Porque o erro, gente, o erro não foi delas. O erro foi meu. E eu tô mostrando aqui para Tatiana, mas você já tinha avisado. Mas eu sou a diretora. Então, eu tô passando isso para vocês, porque às vezes eu escuto de vocês falando assim: ah, já avisei, já mandei no grupo. Ah, não, já tá falado. Eu mandei no grupo, eu mandei no privado, tá? Para elas, mas eu não liguei. E aí, não, eu não fico, eu não. Mas aí é que tá, eu não quis ligar, porque eu falei: ai, não, meu, todo mês, eu faço a mesma coisa. Eu falei para Ellen. Falei: ai, Ellen, é que todo mês eu te ligo. Ela falou: Tati, pelo amor de Deus, você tem que me ligar. Você não é chata, não. Não, você não ia ser inconveniente, você ia ter me ajudado. Vocês entenderam? Então, vistam essa carapuça que eu vesti agora, né? Não vou, óbvio, eu não vou nem falar pra Isabela que eu fiz uma cagada dessa, que isso aí, gente, é uma burrada, tá? E assim, eu realmente falei: ai, não, não vou. Sabe? Não sei o que que se passou na minha cabeça, tá? Pois é. Então você, depois da Lucia, a gente pode tentar falar com a Mary Kay, viu? Depois você me fala até, porque é uma judiação, né? Perder tantos meses aí. Quem sabe Mary Kay consegue. Eu pedi, tá? Eu pedi porque o erro não foi delas. E aí eu coloquei: olha, o erro foi meu, né? Eu que não me atentei a isso. Mentira, eu me atentei. Eu que mandei mensagem, eu fui displicente, tá? Então não sejam displicentes, vistam essa carapuça, não tenham medo de ser chata, inconveniente, porque esse é o trabalho, tá? Ave Maria, tô vendo a Kelly aí, tô lembrando de mim. Meu Deus do céu. Vamos lá, desafios aí, depois no segundo ponto. Maravilhosa! Deus te abençoe, viu? Bom tratamento, que hoje seja um dia aí repleto de vitórias. Beijos. Bom, o segundo ponto aqui, gente, desafios, tá? Quais são os desafios que nós vamos fazer para essas consultoras no mês, tá? E é o que eu falei para vocês do início, já tem. Vou fazer mais alguma coisa de início lá para a gente colocar no transformação, mas o desafio de pontuação já dei a ideia para vocês. Agora vocês podem fazer desafios específicos para a equipe de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu ainda, pela produção que eu fiz em janeiro e fevereiro, eu tô num déficit aí de 26 mil pontos para minha meta mensal. Então, o que eu produzi em janeiro, o que eu produzi em fevereiro, eu tô com um déficit de 26 mil pontos. Ou seja, eu quero recuperar esses 26 mil pontos esse mês. Então, o que que eu vou fazer? Eu, Tatiana, eu vou fazer algo que eu não faço há muito tempo, mas que eu já recomendei para vocês. Eu vou fazer desafios individuais, tá? Então, ontem eu já fiz a minha projeção junto aí, né? Mônica também já fez a dela. Eu fiz a minha projeção. Como é que eu fiz a projeção, gente? Aproveita que quase ninguém fez pedido. Entra lá no sistema, vai em análise de produção, gera um Excel e eu já tô com a minha planilha ali. Gerei lá o Excel e já ficou um espaço para eu colocar a produção de cada uma delas. Veja a média que ela fez aí nos 3 últimos meses e você estipula uma pontuação para ela nesse mês. Então, eu trabalhei
Eu só quero ideias de reconhecimentos, tá? Então vocês me mandem aí bolsas. Veja aí quem tem contato com bolsa. Bolsa é uma coisa, gente, que move demais, né? Eu adoro dar uma bolsinha, porque elas gostam das bolsinhas. Então, assim, vejam se vocês têm aí alguma bolsa que vocês viram, vocês que são antenadas, manda lá no grupo da área para uma ajudar a outra. Então, eu vou fazer desafio individual com isso, tá? Gente, eu já fiz desafio individual com maleta de maquiagem. Faz muito tempo que a gente não faz. Não sei se vocês têm aí fornecedor de maleta. É maravilhoso uma maleta. Tá? Agora, tem que ser uma produção alta, tá? Eu já fiz desafio com carrinho. Esses carrinhos aqui que a gente tem, que eu tenho aqui os meus carrinhos que eu amo de paixão. Facilita demais o meu trabalho. Eu já fiz desafio com frasqueira. Então, pensa em uma coisa que vai encher o olho daquela pessoa, tá? Agora, não pode ser. Já fiz desafio com caixa box. Vocês podem fazer desafio com bolsa 48 horas. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Então, assim, vejam aí se vocês têm fornecedores bacana para isso. Então, assim, mas tem que ser uma coisa que enche os olhos. Não pode ser um mimozinho, uma coisinha assim, chumbregueta. Entendeu? Tem que ser uma coisa que ela olha e ela fala assim: que legal. Tá, agora, o teu investimento tem que ser proporcional à pontuação. Tem que ser proporcional à produção, àquilo que ela vai fazer, tá? Não pode ser uma coisa assim também. Eu vou dar uma maleta para ela fazer 300 pontos. Não vai, minha filha. Senão você tá no limbo, você tá na linha da pobreza, tá? E aí, depois que você fez a tua projeção, gente, você vai falar assim: com quem eu vou trabalhar, tá? Com quem e o que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com a Mônica. O que eu vou trabalhar com a Mônica? Tá, por exemplo, se eu pegar a minha Adriana, o que eu vou trabalhar com a Adriana? A produção. Eu não vou trabalhar com a Adriana início, porque a Adriana é antiga de Mary Kay e ela fala: é difícil, iniciar ninguém quer, e ninguém quer mesmo, né? Porque ela não tem postura, porque ela não tem, ela não inspira, né? Porque ela acha que ela tem que vender 1.499 coisas. Então, uma mulher dessa, realmente, eu já desisti. Eu acho que realmente ela não pode. Não tem que iniciar. Já falei isso para ela, eu falei, realmente, não trabalha mais o início, não, tá? Agora, eu vou trabalhar o início com quem? Eu vou trabalhar o início com aquela que tá ali no evento, com aquela que tá conhecendo gente o tempo todo, com aquela que ela quer crescer, ela almeja crescimento. Qual consultora de vocês que estava na aula dos maridos junto com a família? Gente, né? Então, assim, a família ouviu, a família entendeu. Agora eu vou fazer uma aula para os maridos esse mês, provavelmente, que eu vou falar só da carreira. Por quê? Porque quando eu acabei, o Luiz falou assim: Ô Tati, foi maravilhoso, mas você só falou da venda. Você falou da venda, da venda, da venda, da venda. Você não falou da carreira. E quando eu tentei falar, você me cortou, né? E eu falei assim: olha, é verdade. Então, a venda, a gente empolga demais a gente, né? Por quê? Porque é isso. Se você fizer a conta hoje, como eu fiz ontem com uma nova minha, que ganha R$ 10 por hora trabalhada, e aí ela fez uma sessão domingo, uma facial domingo, e vendeu R$ 260, e nessa facial ela ganhou mais de R$ 100, isso aí empolga demais, né? Então, quando eu mostro isso para ela, eu falo: você percebeu que você ganha R$ 10 e naquele dia, né? Naquele dia você vendeu aí a ideia, você vendeu os produtos e você lucrou R$ 100. Isso aí é muito poderoso, gente, tá? Isso aí é forte demais, 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 tá? Tá marcado o debit dela? Tá marcado mesmo? Manda para nós o convite lá, minha filha. Nós queremos o convite, ou me manda os dados que eu faço o convite aqui, né? Gente, faz tempo que a gente não faz um debit de diretora. Nós precisamos fazer, né? O último foi da Mônica, que foi num evento, né? Então precisamos fazer. Vai ter o debit da Gi. Vamos reunir essa galera, vamos levar a consultora, vamos fazer esse movimento, gente, né? Então, Joyce, dá para levar pessoas, Dalva, levar pessoas, Andrea,
Nani, Mônica, todas vocês que são de São Paulo, e quem não é e tiver gente em São Paulo, manda aí para o Debi que nós estaremos lá, eu, Helenilde e a galera toda. Mas vamos fazer um barulho com as nossas consultoras com esse Debi, tá? Tudo bem, gente, em relação a isso, tá? Então é isso. Fiz a minha projeção. Dentro dessa projeção, você começa a ver as consultoras. Foi a mesma coisa eu ontem. Eu olhei, eu falei, meu, essa mulher iniciou com esse pedido desse tamanho. Deixa eu mandar mensagem, né? Mandei mensagem para ela. Então, isso às vezes chama a atenção de você ver, às vezes, consultoras que você estavam ali desmerecidas. E aí, quando você abre essa planilha, você fala, poxa vida, essa é consistente. Ela faz pedido pequeno, mas ó, todo mês ela faz pedido, né? Então, assim, essa mulher merece uma atenção, essa mulher merece aí uma dedicação maior minha, tá? Tudo bem em relação a isso, tá? Bom, primeiro ponto que nós vamos trabalhar esse mês é o lenço. Segundo ponto que nós vamos trabalhar com as nossas consultoras é o que, gente? O que vocês pensaram? Nós estamos num mês importantíssimo, que é o mês de março, né? O que vocês pensaram aí em trabalhar? Pensaram em trabalhar os eventos? Né? A gente já começou a trabalhar isso, mas vocês já sabem que a gente vai fechar muitos eventos ainda daqui até o final do mês. Como é que estão os eventos de vocês, gente? Como é que estão esses eventos de vocês? Vocês estão dedicadas a isso? Eu tenho os eventos nessa primeira quinzena, quase todos os dias. Aí Perfeito, depois do dia 16 já diminuiu. perfeito. Você, Nani, Edna, Kelly, não vou Tati, eu perguntar. tenho também. E tem consultora minha que já fez ontem na clínica veterinária, só na hora do almoço. A Ana tinha vendido mais de R$ 1.000 até a hora do almoço. Ah, Então ela voltou pro quem é segundo. essa? Ana Paula, que você. Ah, que legal, que legal. Você tá Eu vendo? já dei o desafio para ela, porque ela gosta de desafio, então o dela é sempre maior. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Então, gente, esses eventos é importante a gente trabalhar. E a partir. Gente, eu detetizei a casa da minha mãe lá em Mariporã, né? E aí, eu tava bem nessa pegada. Eu falei, quer saber? Eu tô atirando pra tudo quanto é lado. Não é que eu fechei com a empresa de dedetização? É isso, minha filha. Aonde você coloca teu dinheiro é onde as pessoas vão te chamar também. Então, não deixa de oferecer, viu, gente? A Nani já tem até o final do mês. Ô, glória! Ô, bênção! É isso aí, minha filha, né? Então, vai arrasar, vai fazer esse trabalho, levem consultoras com vocês, tá? Às vezes a gente vai levar, eu fechei aqui um hotel aqui no Tatuapé, vou levar 3 consultoras junto comigo. Tatiana, mas vai dividir? Vai, eu tô levando para treinar mesmo, né? Então vem, minha filha, deixa eu treinar você, eu vou te ajudar, vou te orientar, eu quero te desenvolver. E não tem problema, então junta essa galera e vai fazer esses eventos. E aí é óbvio, vocês falaram, eu vou trabalhar promoção de base, né? Então, assim, a promoção da base, gente, ela é importante para quem? E eu não sei o que o povo tanto gosta de promoção de base. Mês passado, vocês montaram o pedido de alguém que perguntou se a base ia entrar na promoção? Gente, é impressionante. Eu acho que no último dia, 2 pessoas me perguntaram. Aí depois eu vi lá no grupo, será que a base vem na promoção? Eu falei, mas o que essa galera quer base de novo na promoção? Mas sabe o que é? É que base, gente, tem tantas cores, e por mais que a gente investe, a gente não consegue investir em tantas quantidades quanto a gente precisa, né? Eu mandei, eu não sei se eu mandei para vocês, eu mandei lá no grupo do Círculo das Estrelas. 1.000 pontos dá 40 bases. E aí você fala, meu, 40 bases, você tá louco? Mas faz ali, olha ali no grupo, dá 5 de uma, 2 da outra, e nem dá pra gente comprar a maioria das bases que a gente precisa. Então, vocês podem trabalhar, inclusive, isso com as consultoras de vocês, né? Então, pedidos de 1.000 pontos, às vezes só de base, não tem problema, né? E agora, é ensinar também essa consultora que ela não vai vender uma base só, tá? Ontem, enquanto eu mandava o desafio, eu mandei para algumas clientes minhas
que usam a base. E aí, é óbvio que todas falam, ai, Tati, eu quero, mas eu não vou levar só uma. Eu falo, olha, então tá na promoção. Quantas você quer? Aproveita e já veja quantas bases você precisa daqui até o final do ano, porque ela não vai entrar de novo na promoção tão cedo. Deve entrar, né? A gente já sabe que deve entrar. Mas não é isso que eu vou trabalhar com ela. E aí aproveita e trabalha já outros produtos. Qual o produto que eu trabalharia muito esse mês junto com base, sem ser o pincel de base? O pó multifuncional. O pó multifuncional, gente, é um produto que veio, ele é excelente, tá? Vocês viram lá a comparação dele com aquele quarteto da Dior, né? O nosso, ele é maravilhoso. Eu mesma tô sem, eu tô sem ele, porque o meu tá. Eu dei para Rebeca o meu de demonstração, né? Então eu mesma tô sem ele para usar, para demonstrar e nada. E quando o produto sai de linha, eu dou mesmo, porque não adianta ficar com um produto que saiu de linha. E agora eu tô tentando vender ele junto com a base. Por quê? Porque ele é um produto que ainda veio como edição limitada, vai vir como linha regular, vai vir como linha regular, mas ainda não é linha regular. Então vejam quantos vocês conseguem comprar dele. Posso comprar 20, compra 20. Posso comprar 30, compra 30. Porque ele vai acabar. Vai acabar e é um produto que a gente vende com muita facilidade, porque ele é muito bom e tem um preço muito acessível. Então montem combos, tá? Você quer um combo de maquiagem? Monta ele, monta a base, monta o pincel, monta um batonzinho, tá? Trabalha esse pó multifuncional, porque é fácil demais de vender. Lá ela usa como contorno, ela usa como blush, ela usa como iluminador, ela usa como sombra, né? Então, se ela comprar batom, não tá na promoção. Vamos vender o brilho labial. Montar combo ainda com brilho labial. Depois vou montar uns combos desses aí pra gente. Né? Então você coloca junto. Pronto, é uma maquiagem completa que ela tem por um preço mequetrefe, tá? E aí vocês viram que tem os kits de presente. Vocês viram isso, gente? Tá? Então esse é outro ponto para você trabalhar, tá? Os kits de presente que a Mary Kay veio e você viu como ela tá colocando cuidados com a pele em promoção, o tempo todo ela tá colocando. O que a Mary Kay quer com isso, gente? Tá maluca? Não, ela quer ganhar mercado com skincare, né? A gente sabe que a gente tem uma oportunidade muito grande de entrar ainda com skincare nas casas que a gente ainda não entrou. A gente já entrou com base em muita casa, a gente já entrou com batom em muita casa, né? Então a gente tem, não, os kits você pode começar a trabalhar agora, inclusive, Kelly, nos teus eventos, tá? Eu não sei se vocês pensaram já em fazer isso, mas a gente faz muito isso aqui, gente. Nos eventos, a gente trabalha muitos kits. Mônica, não sei se você já. A gente fez isso no ano passado, no ano retrasado. Então, imprime os kits e manda e leva a foto deles com o valor, né? Então, faça uma coisa bacana nos eventos de vocês. E aí, qual é o desconto que eu dou? O desconto é o desconto que você está tendo, minha filha. É o desconto que está ali, que a empresa já está dando. Você não precisa tirar ainda do teu bolso, tá? Então, os kits, eu trabalharia esses kits já dentro dos meus eventos. Eles são prontos. Não sei se vocês trabalham kits em eventos. Eu gosto muito de trabalhar, né? E quando a Mary Kay não me traz, eu invento alguns. E aí eu imprimo, tá? Eu imprimo bonito numa gráfica. Tatiana, e depois você continua usando? Teve uns aí que eu usei até agora no evento que eu fiz há pouco tempo na Telha Norte. Eu já tinha imprimido. Isso aí já estava impresso, acho que há um ano e meio, quase 2 anos. Mas os preços eram muito similares, gente, porque mesmo quando aumenta, aumenta muito pouco, né? E eu trabalhei com aquilo, eu falei, não, tem esse material, eu vou usar. Eu tenho uns impressos, tipo assim, que dá para usar sempre. Compre 3 batons, pague 2. Vocês podem fazer isso também. Vocês podem fazer isso com a base. Vocês podem fazer isso podem inventar alguma coisa com kits corporais. Então, assim, colocar quantidade, né? E vocês vão estar ganhando, a gente vai estar ganhando do mesmo jeito, tá? Então, kits de presentes aqui eu coloquei como em terceiro, ó. Então, eu coloquei assim: lenço vai ser a primeira coisa que eu vou trabalhar. Depois, continuar a trabalhar esses eventos, tá?
Aí eu coloquei todos os produtos que estão na promoção. Não sei se vocês se ligaram nisso, mas está na promoção, tá? Não vou dar destaque a todos, mas eu vou falar para vocês. Base pincel, pó multifuncional, né, que voltou. Retinol, que voltou, que é lançamento, né? Protetor. Vocês viram o protetor solar com a necessaire? Gente, é maravilhoso isso. E eu ainda pensei, quando a Mary Kay colocou, eu falei, mas será que é só um? Depois eu fui ver que não, tá lá, é um kit. 2 protetores com a necessaire. Essa necessaire, gente, vocês têm que ter para levar para os eventos, para mostrar para as consultoras de vocês, tá? Então não deixa para fazer o pedido de vocês na terceira semana do mês, no final da segunda semana do mês. Faz o pedido agora, né? Leva essa necessaire. Então, sei, tem o protetor, tem os kits de presente, tem o brilho labial, tem o Yellow, tem o Satin Hands, tem lápis para os olhos coloridos, tem a fragrância Live, tem a vitamina C, tem o pó translúcido, a Fanorama e para quem é ciclo das estrelas ainda tem delineador Embrace. É muita promoção, tá? É muita promoção, tá? E aí eu coloquei aqui, então, primeiro lenço, segundo mês das mulheres, terceiro, promoções que eu vou dar destaque esse mês, claro que é a base e o pincel, tá? E não posso deixar de falar dos lançamentos. Então, retinol é uma coisa que eu não sabia que esse retinol era tanto barulho aí, mas eu vi o povo falando muito de retinol e aí eu fui ver, né? Tem vários vídeos falando de retinol e etc. Semana que vem, com certeza, vai sair um meu falando do nosso retinol aí, né? Porque é um produto. Ontem eu usei, mas usei tudo errado. E hoje eu vou usar direito e depois eu conto para vocês, tá? Não senti a pele arder, não senti nada, tá? Não tá ótima a pele, mas depois eu não passei o barreiras lá, o restaurador de barreiras, e nem o hidratante que eu dormi, gente. Eu só passei o retinol, fui deitar com a Bruna e lá eu fiquei até a madrugada. E aí falei, bom, eu usei tudo errado hoje, mas hoje eu vou usar certinho. E aí nós temos então esses lançamentos que eu coloquei o pó multifuncional e eu coloquei o retinol, tá? Depois em quarto eu coloquei os kits de presentes e aí em quinto eu coloquei o Consultora Pro. Consultora Pro, gente, vocês vão trabalhar, não é com qualquer consultora. Quem são as tops de vocês, tá? São 30 produtos. Vocês já montaram um pedido lá com 30 produtos de cuidados com a pele? Vocês vão focar onde? O que tá na... Começa em cuidados com a pele aquilo que tá na promoção. Pega o que tá na promoção. Primeiro, monta um pedido para vocês poderem instruir e orientar a consultora de vocês, tá? Vejam o que é que vocês... Que eu começo sempre, eu olho promoção. Coloco tudo que tá na promoção, tá? E aí, depois que vocês forem nas promoções, vá em kit de presente. Por quê? Porque nos kits de presente tem muito produto de cuidados com a pele. E nos últimos 2 meses, o que estava na promoção? Sabonete hidratante. O que está nos kits de presentes? Os complementares, né? Tem lá o diurno, tem lá o área dos olhos. Então você vai lá e você vai complementar e você vai mostrar para ela como vender esses produtos, tá? São 30 produtos entre março e abril. Ou seja, ela precisa de 15, são só 15 esse mês e mais 15 no mês que vem. Monta o seu próprio pedido e mostra para a tua consultora, tá? Em sexto lugar, não menos importante, mas é que a gente vai trabalhar isso com um grupo muito específico, é o Círculo Rosa. É o Círculo Rosa, é o Círculo das Estrelas. Escrevi Círculo Rosa aqui. É o Círculo das Estrelas, né? Que a gente vai trabalhar o quê? É final de trimestre, gente. Né? Nós, principalmente nós que somos mais antigas, a gente está muito habituado a isso. Né? E nós temos consultoras muito antigas também. Quem é diretora antiga tem consultora antiga, que estava acostumada no final do trimestre. Por isso que pensei de fazer esse reconhecimento lá no nosso grupo, né? De ter um encontro gastronômico aí com a diretora dela. E a gente pode fazer isso junto, Tatiana, eu quero fazer junto. Vamos fazer junto. Aí a gente bola alguma coisa junto aí para a gente fazer. Mas a princípio, cada diretora com a sua turminha, eu quero fazer uma coisa mais intimista mesmo, né? Por quê? Porque são nessas coisas mais intimistas que a gente tem um olho no olho, tem o tete a tete. Eu quero fazer, inclusive, aqui na minha casa mesmo, né? Para vir, para receber, para ter esse cuidado, para ter essa conexão que a gente tanto gosta e é tão importante, né, pra gente.
tá? Então pense em alguma coisa em específico para o seu círculo das estrelas, pensando que a gente fecha agora o primeiro trimestre do ano. E você pode colocar uma produção, gente. Se de repente você não tem, você pode colocar uma produção. Quem era estrela? Quem fechava pelo menos 3.600 pontos no mês. Você pode colocar uma produção dessa. Eu não vou colocar lá no grupo, porque a gente, é o que eu falei para vocês, nós temos pessoas de 6.000 pontos no mês e pessoas de 350. Então, é muito diferente. Mas você que está ali no teu grupo, trabalhando no tete a tete com a tua consultora, você pode fazer isso. Olha, então você, no teu desafio, pode até ser, em vez dela crescer tantos por cento esse mês, se você fechar o trimestre com essa produção, né? Às vezes a tua fala, às vezes fica diferente, você vai conquistar tal coisa. Então, veja o que faz mais sentido, tá? Eu vou ler aqui o que vocês escreveram. Isso, no círculo. Aí, isso. As promoções de círculo que são. Essas promoções que são exclusivas do Círculo das Estrelas, né? Esse mês a Mary Kay trouxe o delineador e o Embrace for Her. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas a minha é que não são produtos maravilhosos. Helenilde vai falar que é maravilhosa a fragrância Embrace for Her aí, que ela vendeu igual água. Então, a Helenilde vai ensinar a gente a como vender isso, essa ideia maravilhosa para as nossas consultoras. Mas, assim, eu sempre gosto muito de trabalhar e de mostrar para o círculo como ele tem vantagens em relação às demais consultoras, né? E a grande vantagem do Círculo das Estrelas, gente, é sem dúvida, né? Não vou digitar, não, amiga. Eu já falei aqui. Eu posso depois te mandar uma foto. Tá? Pelo amor de Deus. Tá folgada, hein, Dalvinha? Tá folgada demais. E eu quero. O que eu tava falando, gente? Até me perdi aqui. Então, eu gosto de falar muito de fazer com que o Círculo das Estrelas se sinta muito especial. Então, quando eu ligo para elas ou quando eu mando uma mensagem no privado, eu falo: olha, você faz parte de um grupo seleto, né, dentro da Mary Kay, é um grupo especial. Você, não sei se você entende a importância disso, né, mas você faz parte de nem 30% da força de vendas. Então, realmente é um grupo que a gente tem, que é um grupo muito focado aí no desenvolvimento. Então, ressalta isso. Faz com que essa consultora sinta realmente o peso, né, dela ser especial, dela ser dedicada ao negócio dela, tá? Então, tudo, eu acho assim, a gente tem desmerecido demais as nossas consultoras do Círculo das Estrelas. Eu falo nós, diretoras, a gente às vezes não dá essa importância que ela merece, tá? E até por isso que a Mary Kay mudou o nome agora. Porque antes, nível, o que o nível diz, gente, para vocês? Para mim, realmente não dizia nada. Agora, o cristal, já sei, cristal, uma pobrezinha. Aí tem o prata, começa a melhorar. Aí tem o pérola, que a gente quer muitas pérolas, porque elas não pagam mais o frete. As outras eu nem decorei ainda, porque a gente quase não tem, né? Mas pelo menos o cristal eu já sei, prata eu já sei, e o pérola eu já sei. Agora a gente tem que trabalhar os outros níveis para ter essas consultoras nos outros níveis também. Então isso vai trazer, né, esse empoderamento também. Por exemplo, quero dar uma ideia aqui. Vocês lembram que a gente colocava faixa para elas? Faixa de esmeralda, compra essas faixas, né? Com certeza a Eunice já deve estar fazendo. Então, assim, você não vai dar faixa para ela, mas na hora do reconhecimento de um Círculo das Estrelas, colocar as faixas. Parabéns para vocês que são pérolas, colocar elas com as faixas, né? Ou sei lá com o que a gente pode inventar aí para reconhecer, para mostrar que esse grupo é diferente. Para quem tá ali olhando, falar assim: meu Deus, eu quero ser pérola, né? Eu almejo ser pérola. Eu tento vender muito a ideia da pérola. Por quê? Porque pérola, gente, pérola não paga frete. Pérola é a tua consultora que vai fazer pedido complementar sem medo.
ela vai fazer pedido complementar, né? Agora, pode ser que ela. É isso que eu estou trabalhando lá no grupo. Vocês viram que eu mandei uns áudios no mês passado. E a gente precisa ressaltar, vocês precisam ajudar também a trabalhar isso. Não tenho medo de se posicionar lá, de colocar lá, de mostrar. Você fez pedido? Mostra para ela, olha, pedi tanto, olha, tive essa ideia, né? Porque uma vai elevando aí a outra e então a gente precisa reforçar a grandeza que esse grupo tem, tá? E buscar novas consultoras, porque se a gente mostra que é um grupo tão seleto e tão próspero, a gente já mostra para o resto da unidade que é maravilhoso fazer parte desse grupo. Lembra uma coisa, as pessoas gostam de pertencer a uma comunidade. Lembre disso, tá? O ser humano hoje, ele busca, tá? O ser humano, ele deixou o consumidor, né? E a nossa consultora, ela é uma consumidora, assim como nós somos consumidoras. Nós estamos deixando um pouco a praticidade de lado para querer viver experiências e pertencer a um grupo. Então, isso é muito relevante para as pessoas. As pessoas têm essa necessidade de pertencimento, tá? Então, se a gente vende a ideia de que estar ali é diferente, é super, é master, a gente consegue depois propagar isso para outras pessoas da nossa unidade, porque isso vai contaminar. Da mesma maneira que coisa ruim contamina, coisa boa também, né? Propaga. Então, nem sei se contaminar, contaminar deve ser só uma palavra ruim, mas vai propagar, né? Então, é uma coisa boa aí que a gente vai estar propagando entre nossas equipes. Tudo bem, gente? Perguntas em relação aí ao mês? Ideias diferentes? Então, eu vi que a Kelly colocou aqui algumas coisas. Eu não entendi o que é esse treinamento. Tem o treinamento de consultora Pro? Acho que isso aí eu me perdi um pouco nesse treinamento. Não captei isso. Né? Helene está falando que coloca faixa, eu coloco coroa também. É brega, elas dão risada, mas elas amam, né? Vocês vão fazer o reconhecimento com as suas consultoras. Quem foi a top ali do Círculo das Estrelas? Coloca uma cadeira especial para ela, né? Coloca um lugar VIP, o lugar dela é diferente, a louça é diferente, eu sei lá, né? Tem um bilhete a mais, um bombom a mais, mas ter algo diferente aí para essa pessoa, tá? Perguntas? Nenhuma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa em relação aí ao nosso mês? Colocar alguma ideia? Nada? Não? Bom, então agora, amanhã a gente tem uma aula para as nossas líderes, tá? Vai ser uma aula com a diretora nacional Carla Teles. Algumas de vocês conhecem, ela é uma parceira nossa aí de muitos anos, né? Então a gente tem aí, a gente costumava fazer muita coisa junto há anos atrás e ela vai dar uma aula para a gente amanhã também, para as nossas líderes, às 8 horas. Então a gente continua com essa aula das líderes às 8 horas. Às segundas-feiras, então, a gente está dividindo aí melhor esse horário, né? Eu acho que ficou melhor também para elas. Então, das 8 às 9h30, a gente contempla aí as aulas de produtos e também as aulas de vendas. Lembrando que as aulas de produtos, elas estarão em cima, obviamente, daquilo que está sendo lançado e com certeza a aula segunda-feira vai ser a respeito do retinol, né? Que inclusive daqui a pouco, às 10 horas, a gente tem uma aula com a Mary Kay falando desse produto, né? É importante que a gente assista para que a gente possa orientar as nossas consultoras em relação a ele. Lembrando que ele é um produto que tem um valor agregado, né, maior, né? Mas é muito importante. Mas se a gente for comparar com o mercado, vocês vão ver que ele é um produto que está ali dentro da faixa do esperado, mas a gente precisa aprender sobre o produto para saber como vender, inclusive a ideia para a nossa consultora vender para o cliente dela, tá? E em relação às vendas, esperem aí nesse mês a gente falar muito de eventos, de fechamento, de como vender kits, de como vender combos, de como aumentar ticket médio, tá? Tati, meninas, Oi, Gra, pode falar. hoje eu vou fazer a live
com a Ah, bióloga verdade. que fez o teste do protetor solar. A gente já tinha marcado antes de saber da promoção, né? Eu falo que Deus é bom, e ela vai falar por que que o nosso é melhor do que os outros. Então, ela vai vender para a gente. Ela é cliente, ela não é consultora. Ela fez esse teste sem falar para a gente, né? Ela comprou da Telma o protetor, levou para a escola e fez o teste do nosso protetor com outros protetores. E aí, uma das falas do teste, né? Nós vamos falar sobre preservação do meio ambiente e por que comprar o protetor solar Mary Kay. Então, assim, eu acredito muito. A gente fez algumas perguntas, temos toda uma estrutura aqui da live para que no final vocês e a gente tenha muitas vendas desse protetor, porque não é uma consultora que fala o benefício, sim uma pessoa que é da área da saúde, uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado nosso, porque muitas vezes a cliente fala assim, ela fala que ele é bom, porque é o melhor protetor que tem, tá, gente? É o nosso, e não é porque eu vendo Mary Kay, até falo para as meninas, não é porque eu vendo, porque eu já testei vários protetores, né? E esse novo, ele tem a barreira dele, ele não é 100% mineral como o rosto, mas ele tem a barreira física. Então, isso também ajuda em vários outros fatores que a gente precisa trabalhar e falar com as meninas. Então, reforcem com o pessoal para assistir hoje, porque ela vai trazer os benefícios e eu, depois da live de hoje, ela vai fazer aquele Reels do comparativo dos três. Então, eu achei maravilhoso, porque como o nosso protetor protege e não agride o meio ambiente. Ô, Grazi, eu já tinha esquecido, minha filha. E quando você Por isso que colocou, eu já. coloca lá de novo nos grupos, em todos os grupos que você tem acesso, amiga, por favor, Tá, da pode área, deixar. coloca, porque, gente, é importantíssimo isso. Quando ela colocou, eu falei, nossa, que interessante, E né? foi bem assim, a gente marcou bem no meio do mês, né? Logo após que ela fez, né, o teste, e eu não sabia que ia estar em promoção. Quando saiu a promoção, eu falei, Senhor, como o senhor é bom. É. Porque é um produto para a gente vender, né? E, enfim, porque eu marquei várias lives com várias empreendedoras por ser o mês da mulher. E ela ficou primeira semana. Eu falei, ai, Deus é maravilhoso. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, não Tá é, bom, não. meninas? Então, eu espero vocês lá com as clientes de vocês. Não vou falar, Que compre horas vai comigo, não é ser, nada. Gra? Vai ser 7h30 aí, 5h30 aqui. Tá, beleza. Nós vamos assistir. Eu vou estar lá assistindo com vocês, Beleza. E eu tô tá? estudando mais para. Eu falei para ela que eu vou, assim, ó, explicar muito bem sobre o produto também. É isso aí. E, ô, Grazi, eu tenho uma. Eu fiz uma vez um comparativo até, porque eu dei numa aula. Eu cheguei a mandar para vocês, eu não sei se eu tenho isso salvo, mas eu fiz um comparativo dos protetores solares. Eu vou procurar assim que a gente terminar, porque eu mandei para Tá. Ana Paula Souza, que a Ana Paula, quando saiu esse, eu falei, ai, Ana Paula, peraí, deixa eu fazer um comparativo. E eu fiz. E foi bem bacana. Não sei se alguém tiver esse material aí, porque eu cheguei a Eu vou dar uma, mandar. eu vou Eu, dar uma che... caçada aqui eu também. mandei nos grupos, é que eu perdi tudo no meu celular, mas eu vou ver se eu devo ter salvo aqui, tá? Porque se eu não. Eu devo ter salvo na minha aula de produtos, eu te mando. Tá. Porque se você jogar na IA, até para comparar o físico, porque tudo tem vantagem e desvantagem na vida, gata. Sim, com Tá? certeza. Então um é mineral e o outro não é, mas tem as suas Então, vantagens e mas as desvantagens. esse nosso, ele tem mais vantagens do que desvantagens. Sim, Pelo que ela trouxe, né? Tanto de pele sensível quanto tudo. eu amei que você vai fazer isso. Parabéns, viu? Vai ser Perfeito. maravilhosa. Vamos Obrigada, vender viu, muitos Gra? protetores. Vamos, vamos. E de preferência esse com os kits, gente. Para Sim. necessaire. Já leva ele junto, tá? Maravilhoso. Pronto. Que mais, gente? Mais alguém quer posicionar, falar alguma coisa? Não? Bom, então finalizamos, tá? Finalizamos aí por hoje. Vamos aí trabalhar. Mãos à obra. Eu quero muito marcar com vocês uma reunião presencial no mês que vem. Vejam se para vocês seria bom, porque vai ter Páscoa. E aí, se a gente deixar para depois, eu pensei da gente fazer no dia 2 de abril. Dia primeiro vai ser a aula da Mary Kay, dia 2 a gente faz um café, tá? Para vocês que estão aqui em São Paulo, se vocês tiverem essa disponibilidade da gente se reunir aqui para um café da manhã e fazer essa aula junto e conversar junto, até para a gente, né?
não perder esse costume, porque a gente fala que é tão importante a gente se conectar com as consultoras, mas é importante também a gente buscar essa conexão aqui entre nós. Então, vocês que estão aqui em São Paulo, se vocês puderem vir, será maravilhoso, tá bom? Um beijo gigante, tá bom? E aí, quem for fora de São Paulo, a gente faz online, obviamente. Beijos, fiquem com Deus, meus amores. Vamos lá trabalhar para fazer um março maravilhoso. Beijos.